Aham. Você poderia fazer assim um briefing, né, basicamente de como foi essa transformação desde 2011 até hoje, por exemplo? Cara, assim, o que que eu enxergo disso, Norberto, com relação à sua pergunta? Acho que o primeiro ponto é nós termos a humildade de entender que naquilo não estava bom da forma que estava. Esse eu acho que é o primeiro ponto. E depois, o segundo ponto é que a gente precisa entender que precisamos das pessoas. As pessoas que vão, assim, essa transformação, não adianta a gente achar que a gente vai comprar um pacote de um consultor, seja o que for, e as coisas vão acontecer. A gente entender que a gente precisa das pessoas e a gente precisa trabalhar em grupo, com o mesmo objetivo. Então, ter humildade e ter a informação. Porque quando a gente olha lá no passado, assim, lá 2011 mais ou menos, que foi bem nessa transição, acho que foi o salto, né? A gente sabe, muitas pessoas estavam aqui que eram boas. Só que talvez elas não estavam a fim de passar por isso, ou tinha outra estratégia de vida, que não tem nada errado nisso. Sim. Que é bacana, e foram para outro lugar e tranquilo. Mas quem ficou aqui sofreu bastante, né? Foi um negócio, pô, a gente trabalhava 7 dias por semana, 24 horas aqui, né? Mas foi uma coisa que foi muito enriquecedora e assim, a gente precisava estar afim. Então, assim, antes de tudo, antes de eu ter a metodologia, porque até o Iraçu, eu assisti lá, ele comentou, né? E é verdade, se eu quiser uma ferramenta, alguma coisa, eu vou lá no Google, dou um buscar lá e encontro. Mas isso não vai ser implementado se eu não tiver as pessoas acreditando nisso, né? Então a gente tem que passar por essa transformação cultural, né? As pessoas acreditar. E depois que elas começam a enxergar que aquilo é bom, parece até uma passagem bíblica, né? Viu que era bom, né? Ele se preparou. Você viu? pessoal. Não, mas assim, a gente começa a olhar e ver que aquilo é bom e aquilo é motivador, né? A gente que sempre quer ser mais, sempre quer mais. Pô, a gente vê hoje, pô, eu conheço vocês e sei como que é. A gente fica naquela ansiedade, a gente já fez um monte de coisa bom, mas a gente acaba se tornando até muito crítico, né? Cara, pô, isso aqui tá ruim, isso aqui pode melhorar. Por quê? Porque isso é motivador, né? Isso é um negócio que... Essa transição que teve, todo o empenho de toda a equipe, como é que você faz para manter né? isso ainda? Às vezes a gente até pensa e conversa, pô, tô na Metalsa, bacana, a empresa é legal, mas assim, eu sei que aqui eu não sou só mais um. Eu sou uma pessoa que eu consigo fazer, fazer a diferença, entendeu? Assim como vocês também, e isso é diferente. Às vezes você pode escolher um lugar que eu vou ter uma certa estabilidade, vou ter, sei lá, diversas coisas, mas assim, será que eu estou fazendo, eu estou deixando algum legado para trás, né? A gente tava brincando até em Campo Largo lá, quando a gente começa a olhar a planta, as coisas que nós fizemos junto, né? E você começa a olhar e falar, pô, cara, não é motivador você chegar assim, cara, pô, eu fiz parte disso aqui, né, cara? Eu tava junto também, né? Cara, isso aqui não era desse jeito. Assim como tem coisas que a gente fez, errou e viu e falou, cara, puta, não foi legal, mas, pô, pelo menos eu fico feliz e falar assim, ah, nós tentamos. Tentamos fazer algo diferente. Pô, e agora eu vou melhorar. Então, esses desafios eu acho que motiva a gente a querer sempre fazer diferente, sempre querer ter aquele tesão de vir pra cá e falar assim, não, puta, eu quero mudar, né? Então, eu entendo assim, Norberto, de novo, acho que não é uma coisa assim que tipo, funciona para todo mundo. É uma regra, entendeu? Cada um tem uma maneira de se motivar. E eu entendo que isso é uma coisa que nos motiva, né? O que o OMS proporciona à transformação digital? Não, Bruno, cara, o OMES para mim, eu considero como um divisor de águas. Das grandes coisas que nós fizemos, né, em conjunto, o OMES para mim foi uma quebra de paradigma, foi uma coisa fundamental para alavancar. Ele foi alavanca para isso aqui melhorar, né? Porque assim, a gente vai falar lá, vamos voltar um pouquinho, né, falar de história aí, né? Legal. Eu lembro quando eu entrei aqui, cara, a gente cuidava lá das Scania e tinha as CMIs, lembra? A gente ia fazer uma alteração, o Silvio Lemos, que era o engenheiro lá, ele passava pra gente, ó, precisa introduzir um furo. Qual que é o ponto de corte? O que a gente fazia? Corria lá na Bait, e aí, qual que foi o último vinho que vocês fizeram? Foi X. Com o Toninho, quantos tem lá de estoque? Foi tanto. A gente pegava, ó, o ponto de corte é esse. Cara, nada, gastava no mínimo para fazer essa investigação uma meia hora, uma hora aí. Tinha grande chance de dar E errado, grande né? chance de dar errado. Quem garante que eu fiz na sequência? Exato. Entendeu? Então a gente vê isso daí hoje, cara, claro que nossos processos estão tão automatizados que nem tem mais essa comunicação do cliente com a gente para fazer uma introdução dessa. De vez em quando, alguma coisa especial. Mas, pô, hoje eu quero saber o que está acontecendo, eu vou ali no MES e olho isso daí. Então, fazendo um link com o Lean, cara, o Lean é a coisa mais fantástica que podia ter acontecido na minha vida, tá? De aprendizado. Eu acho que isso me deu uma maturidade, uma evolução de conhecimento muito grande. Então, assim, o MES sem o Lean seria um MES.
normal que Só um sistema. talvez eu não teria aquela informação correta. Mas não, quando eu tenho uma fábrica estabilizada, que eu tenho os processos bem desenhados, claro, quando eu digo assim, não é perfeito, né? A gente sabe que tem problema, que pode ser melhorado. Tá, mas quando eu tenho minimamente estabilizado e processos confiáveis, eu consigo confiar naquelas informações, que é o que o mestre traz pra gente hoje. Então até o Paulo brinca com a gente, né, que fala que a fábrica tá gritando que a gente e a gente não, que nós não estamos ouvindo. O MES é um pouco disso. Cara, quanta informação eu tenho ali dentro que eu posso usar para o nosso bem, né? Para ter velocidade de resposta. Pô, a gente vê hoje, cara, quando fala assim, pô, deu algum problema de qualidade, aconteceu alguma coisa. Cara, coisa de minutos a gente vai lá, tem toda a rastreabilidade do que está acontecendo. Então o MES nos proporcionou isso. E isso foi só o começo, né? Mas como que você vê, assim, quando você fala, pô, se eu tivesse um OMES aqui ou ferramenta similar, eu poderia ter esse tipo de resposta no meu processo? Ah, é bacana, Bruno. E até antes de responder essa sua pergunta, eu vou fazer esse exemplo que você usou, foi muito legal. Que eu acho que faz a gente refletir um pouquinho. Essa questão do controle dos punções, de matriz, tudo. É uma ideia nova? Cara, talvez essa ideia já tinha lá em 2004, por exemplo, quando eu entrei aqui. Só que assim, a gente sempre queria, mas não sabia como. Então, é sempre uma coisa que vai martelando. Então, por isso que eu falei assim, às vezes a gente tem que ter aquela paciência também de falar, cara, uma hora vai acontecer. Eu tenho que ficar buscando isso para acontecer. Cara, e demorou anos. Quantas vezes a gente sofreu, se batia, tinha problema que ia responder, falava, caramba, se eu conseguisse pegar. Cara, mas foi ali, foi persistência, resiliência. Porque assim, é um negócio que não é tão simples assim. Se fosse simples, já tinham feito. Será que as pessoas que estavam aqui no passado não eram tão competentes quanto? Eram. Eram boas, só que talvez a gente não tinha um recurso naquela época. A ferramenta ainda não era conhecida. Não era conhecida, entendeu? E é o que você está falando. Tipo, quando a gente pega essa realidade, por exemplo, Osasco, que já tem o MES, e Campo Largo, que ainda não tem. Cara, o bacana é que, tipo, eu vou trazer um pouco pro meu lado, assim, tipo, eu vivi isso. Eu participei, eu sei o quanto é bom o MES. Então é a mesma coisa. Resiliência, persistência e bater. Uma hora vai sair. Enquanto eu não tenho, o que eu posso fazer que é parecido? Entendeu? A gente fez algumas coisas lá, alguns sisteminhas que a gente sabe que, né? É bacana, mas não é tão seguro. Cara, mas é o que eu tenho para hoje. E quanto já trouxe de benefício? É que às vezes a gente fica buscando sempre a solução perfeita. Sim. E a solução perfeita não existe. Então, a gente estava falando até no começo, nos bastidores aqui, né? Que a gente gosta de empreendedorismo, né? Legal. A Camila Farani fala isso, né? Ela fala, cara, o feito é melhor que o perfeito. Entendeu? Às vezes... Você possibilita errar rápido também, em alguns termos, para você avançar. Isso. Mas você não tem um contraste? E eu acho que tem todo sentido o que você falou. De novo, para a indústria não é tão simples, mas eu acho sim, é possível. Porque vamos falar do Lean, trazer um pouco, fazer esse link, né? O que a gente aprendeu lá no PDCA, né? Que a gente planeja, então eu vou gastar mais tempo no P, que é o planejamento, para depois eu colher os benefícios lá na frente, porque assim, eu vou sair mais preparado, mais assim, eu já pensei, eu menos risco, perfeito, tá? Só que assim, eu acho que aí tem que ter um cuidado muito grande, tá? Porque assim, concordo que planejamento é tudo. Isso aqui, cara, não tá nem em discussão isso aqui no meu ponto. Sim. Só que a gente tem que tomar um cuidado para a gente não entrar naquele perfeccionismo. E esse planejamento, tá bom, tô gastando tempo no planejamento, tá conforme o Lean nos ensina, tá. Mas eu vou ficar 2, 3 anos, talvez não poderia já ter iniciado. Então a gente precisa tomar um cuidado para a gente, esse planejamento não se confundir com perfeccionismo, entendeu? Porque, de novo, perfeito não existe, né? Ele é um caminho a ser buscado, a gente tem que ter um roadmap, como você falou, quero alcançar isso. Mas, cara, o que eu consigo já avançar? Então, esse método de trabalho, como que você vê uma forma de fazer o híbrido atendendo os dois lados, né? Cara, é interessante essa pergunta e assim, eu classifico, de novo, não sei se está certo ou se errado, é a minha forma de ver. Mas assim, às vezes eu vejo as pessoas falando, pô, Lean ou tecnologia? Para mim não existe isso, Lean ou tecnologia. Para mim as duas coisas se complementam. Porque assim, se eu pego para ir para parte do digital e não tenho Lean, eu só vou estar, como que eu vou dizer assim, digitalizando o caos. Adriano, como que você vê essa ferramenta aliada a uma engenharia que deixa de trabalhar em escopo e sim implementações, quando os dois se juntam ali, dá esse case de sucesso que eu falo da nossa fábrica. Cara, essa é uma das ferramentas fundamentais, né, do próprio Lean, né? Porque assim, eu costumo dizer que o CCD, ele dá voz às pessoas. Entendeu? Tipo assim, aquele cara que, pô, pra gente é fácil, né? Não. A gente toda hora está participando de reunião, toda hora eu posso emitir minha opinião. Agora o cara que está no dia a dia da máquina sofrendo, é o cara que está com a dor lá. Ele não tem essa oportunidade que a gente tem.
A gente tá numa sala de reunião falando, lógico, às vezes ele participa, mas, pô, se a gente falar, por exemplo, da comunicação, o cara tem voz ali uma vez no mês, cara, às vezes fica acanhado, tudo. Se dá o cartão pro cara, o cara consegue participar de forma construtiva. A gente sabe que o cartão, e é uma coisa boa, eu entendo que é bom, tanto é que eu vou até fazer um exemplo, ele nem sempre a gente consegue fechar os cartões, ou seja, executar aquele cartão na mesma velocidade que ele é aberto. E para mim, isso é um excelente indicador que as coisas estão bem. Porque se eu conseguir fechar todos os cartões que estão sendo abertos, alguma coisa está errada. Alguma coisa tá passando. Talvez eu estou descuidando, não estou dando atenção e as pessoas não estão motivadas da ideia. Agora, quando começa a abrir mais do que eu estou fechando, cara, isso é bom. O que tem de oportunidades ainda que você vê como cliente na planta de Osasco? Porque isso é importante. Isso aí é o melhor feedback que a gente pode ter, não é só o positivo, né? É o negativo para você saber onde você pode melhorar. Feedback negativo não, as oportunidades onde você pode melhorar de fato. O que eu enxergo, assim, que, pô, quanta coisa foi feita e foi melhorada, né? Mas o que eu enxergo é que tem muita coisa para melhorar, mas o que me conforta, que me deixa mais tranquilo como cliente, que eu vejo que vocês possuem essa busca constante por ser melhor, entendeu? A gente entende que, por exemplo, quando a gente faz alguma reclamação, alguma coisa, vocês têm toda a informação de bate-pronto, tá? E isso tá muito bom. Agora, assim, o que a gente consegue tirar dessas informações e fazer melhor, entendeu? Eu vejo assim, de novo, a gente tem alguns problemas, o que é normal, qual processo não tem, né? Mas assim, importante é sempre ter o viés e falar assim, cara, eu quero fazer melhor, eu quero melhorar. Então, como é que você consegue fazer o seu time participar disso, trazer isso pro seu time, que eles vejam isso com bons olhos e comprem a ideia, né? A realidade é essa. Cara, isso aí é o... Primeiro, é o que vocês falaram, né? Acho que é ter a pessoa fazendo aquilo que ela tem aptidão em ter mais, assim... Porque às vezes você acaba matando a pessoa, né? Você vai colocar num lugar com aquela pessoa excelente, mas não é o que ela tá afim, o que ela tem para a vida dela, assim, porque a pessoa motivada, ela vai fazer coisas boas, mas como que ela se motiva? Fazendo coisas que ela gosta, assim. Claro, não estou dizendo que ela só vai fazer coisas que gosta, a gente sabe, não é assim, muitas coisas que a gente faz, a gente acaba não gostando tanto, mas faz parte do dia a dia, só que isso é uma balança, né? O cara tem que estar mais do lado daquilo que ele está motivado, que ele gosta, que ele tem expertise. E às vezes o cara não tem expertise, pô, como que você vai capacitá-lo para que ele tenha? Às vezes o cara também não está fazendo porque é questão de segurança, né? O cara, pô, ele não está preparado, então você deu recurso para o cara para poder fazer, expõe ele a essas situações. E eu não digo assim, pô, pagar treinamento, não é só isso, né? Mas proporcionar isso aqui, igual esse bate-papo, assim, cara, quantas coisas estou aprendendo com vocês aqui, vendo nesse bate-papo, a forma de abordar que a gente falou no começo, né? Então, tudo isso acho que acaba influenciando e motiva, né? O que seria a fábrica do futuro? Robôs, pessoas, interações entre robôs e pessoas? Não sei, sua perspectiva. É um pouquinho daquilo que a gente já falou também, mas assim, o que eu enxergo de fábrica do futuro. Novo, não existe uma fábrica perfeita e as necessidades, pô, para mim a fábrica do futuro é o quê? É assim, como que eu vou dizer para ficar mais assim? É você atacar nas dores que você tem hoje. Para mim isso é a fábrica do futuro, entendeu? Eu poderia muito bem desenhar uma fábrica toda automatizada, toda cheia de robô, mas será que eu estou atacando as minhas dores? Sim. De novo, assim, a fábrica do futuro é o quê? Eu conseguir escutar as pessoas, entender quais são as dores e planejar para que essas dores sejam fechadas, tá? Encerradas. Não é ficar dando dipirona para febre, por exemplo. Claro, eu tenho que tomar dipirona para febre, porque senão... Exatamente, mas se eu ficar eternamente dando dipirona para febre, essa febre, por que está acontecendo? Então tem que atender a causa raiz. É o que a gente falou um pouquinho, talvez algumas fábricas estão em um estágio que talvez o papelzinho lá vai resolver e vai melhorar. Outras fábricas não, já estão avançadas, que as dores já são dores um pouco mais complicadas, eu vou resolver com tecnologia. Então, acho que assim, a fábrica do futuro é você entender essas dores e o que você vai fazer para o futuro. Um pouco assim, em resumo, o que é o Lean para você, em um resumo? Cara, a primeira coisa, me deixou com uma ansiedade danada. Deixou rastros. Mas assim, o que eu falo que ele transformou a minha vida, porque assim, o Lean, acho que ele nos proporciona ser mais críticos, tá? Mas quando eu digo crítico, é igual quando a gente faz os treinamentos, os workshops, eu sempre falo, pô, legal, agora eu tô treinado nos 7 desperdícios, 8 desperdícios, a partir de amanhã não tem mais nenhum. Não é isso. Não é assim, as coisas tão automáticas, mas o que ele nos proporciona, assim, você começar a ter uma visão diferente das coisas. Por exemplo, você passa na fábrica e fala assim, pô, por melhor que seja esse processo, ele te proporciona enxergar de uma forma diferente, né? Cara, isso aqui não tá bom. Isso aqui não tá legal. Pô, eu tenho desperdício. Um exemplo que eu sempre dou lá, por exemplo, quando o pessoal fala, pô,
frete é um desperdício? Cara, dependendo do ponto de vista, sim. Ah, não, mas você está me falando então que eu não tenho que entregar minha longarina no cliente. Não, eu sei que eu preciso entregar minha longarina no cliente, meu chassi no cliente. Mas se eu pensar de uma forma estratégica, porque eu estou construindo uma fábrica nova, pô, se eu construísse do lado da montadora, eu não ia eliminar esse frete? Sim. Então, assim, a gente sabe que são coisas que o desperdício ele vai estar ali, a gente vai estar enxergando, mas a gente tem que ser crítico e falar, cara, esse pode ser melhor, pode ser eliminado em algum momento. O importante é você enxergar o desperdício. Exatamente. Se é difícil, se é fácil, não entra nesse mérito, mas ele tem que estar na nossa visão para nos deixar crítico e saber, cara, aqui é uma oportunidade que eu posso melhorar. Sim, né? Porque uma empresa que é engessada, ela não te permite arriscar. Por quê? Porque ela tem medo do risco se tornar um prejuízo. E o que você vê da Metals? A Metals é assim ou a Metals ela te dá a oportunidade de você fazer sua equipe e a sua equipe poder errar e depois acertar e aprender com o erro? O que você vê isso da Metals hoje? Cara, eu sou suspeito para falar da Metals, né, cara? Pô, tô aqui 18 anos, se eu falar que a Metals é uma empresa ruim, que não me proporciona isso, cara, o que eu tô fazendo aqui? Para mim, o ruim seria eu, né, cara? Eu tô fazendo aqui tanto tempo, né? Mas assim, essa situação que a Metals nos proporciona, cara, eu acho fantástico, cara. Tanto é que, assim, lógico, a gente tem altos e baixos dentro da empresa, isso é normal, todo mundo passa por isso, mas esse empoderamento que ela nos dá de fazer as coisas, de querer mudar e... Pô, não é qualquer empresa que dá a oportunidade de a gente estar fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora. Muitas pessoas vão chegar, cara... A fábrica rodando, os caras, pô, sempre tem problema, né? E os caras estão lá conversando, falando disso, pô, não... A Metals nos proporciona coisas que, tipo, assim, eu não passei por tantas empresas, passei por 3, né? E tive sorte, todas que eu passei, pô, empresas excelentes, mas até a Metals, até pela quantidade de tempo que eu tô aqui, eu enxergo coisas que, cara, a exposição... Você pode falar com todo mundo aqui, cara, desde o estagiário, pode conversar com o nosso diretor, conversa comigo, conversa contigo, pode conversar com qualquer um, pode dar ideia. Então, isso que ela nos proporciona, que para mim é o mais motivador de tudo, entendeu? Às vezes a gente vem com as nossas ideias malucas e nem a gente está tão seguro ainda, a gente vai falar com um responsável alguma coisa, cara, tá pensando nisso. Não, faz, cara. Bom, a gente está chegando nos finalmente aqui. Henrique Okida já sinalizou. Já foi muito legal. Pior que nas perguntas difíceis não foi. Eu tava tudo aqui a pegar. Assim como você falou, a empresa ela compra realmente as ideias. Por exemplo, aqui está uma ideia, uma forma de registrar, né, com pessoas. Quando a gente falou de podcast, de bater um papo, cara, o seu nome já estava lá, porque você faz parte dessa história, né? E tenho certeza, a gente tem muito ainda a construir, né? Sim. Dentro da Metalsa. Então, a gente vai para as considerações. Eu agradeço. Você é uma referência para mim como profissional. Acho que dentro da Metalsa você é uma pessoa de alta relevância, uma pessoa que constrói e ajuda a Metalsa a construir o resultado de hoje e o resultado que a gente espera para o amanhã. Então, nada mais agradeço. Muito importante pessoas, né? A gente tem já um escopo aí para essa temporada, segunda temporada. E, bom, só queria agradecer mesmo em nome da Metals. Eu acho que a sua disponibilidade de sentar aqui, compartilhar um pouco de experiência, conhecimento, para nós é muito relevante, tá? E só agradeço.